se liga nele. A presença dele está nesse lugar, manifesta, mas ele também está dentro de você. E aí dentro, principalmente, você precisa aprender a ouvi-lo. É aí dentro que todos os dias ele vai te chamar. Como acabamos de ouvir, ele vai te guiar. Mesmo quando você nem saber que está sendo guiado. Mas muitas vezes, por uma ideia, por um desejo, um insight, você não é tão inteligente assim, não. Mas alguém que é muito mais inteligente do que você se importa com cada detalhe e área da sua vida. Obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, queridos. Você pode sentar? Uma boa noite. Obrigado pela sua resposta. Com sono eu sei que você não está. Ou tá? Acenda a luz para ajudar o pessoal aí. Mas eu vou ser rápido. Aleluia. Bom demais estar aqui, irmãos. Ver esse engajamento, essa iniciativa das igrejas aqui da Grande João Pessoa, de juntar, reunir jovens, departamentos de jovens nessa sinergia, né? Todos juntos, cooperando uns com os outros, e assim é o corpo de Cristo. Amém? Eu gostei muito desse tema, porque todos nós temos um chamado. Diga, eu tenho um chamado. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, nós temos uma função. Amém? Temos um lugar para ocupar, uma função para desempenhar, algo a fazer. Você não está aqui à toa, ou não deveria estar. Amém? Deus tem um plano para a sua vida. Eu não sei como foi o teu nascimento, ou a fecundação que te gerou, mas uma coisa eu sei, quando você foi gerado, um espírito, ou você foi colocado ali, e você tem um propósito. Você não é o que teus pais planejaram, você não é talvez nem o que você mesmo planejou, porque Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. E nada vai te fazer mais feliz e realizado nesse mundo do que conhecer esse plano e vivê-lo. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, falando sobre essa unidade da fé, ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Entender, irmãos, a nossa vocação ou a vocação para a qual nós fomos chamados vai nos fazer andar da maneira que devemos. Amém? O chamado que eu e você recebemos deve determinar o modo de vida que tenhamos. O que devemos ter. Amém? Conhecer essa vocação, conhecer esse chamado, ouvir esse chamado, vai te fazer andar de um modo diferente, ou deve te fazer andar. Aleluia.
Você foi criado totalmente diferente da pessoa que está do seu lado. Até mesmo aqueles que são gêmeos, que nascem no mesmo dia, que são gerados, na mesma mãe, que têm muitas vezes semelhanças físicas, mas são diferentes. E têm um chamado diferente, uma vocação diferente. É por isso que nós temos habilidades diferentes, gostos diferentes. Porque temos funções diferentes. Amém? Mas quando a gente entende que existe um propósito divino, e que esse Deus que nos criou e que planejou algo para a nossa vida, Ele está diariamente nos chamando para viver os seus planos, para viver a sua vontade, o nosso modo de andar muda. Amém? Aleluia. É por isso que é importante conhecer o chamado de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 3, tem a história de um homem chamado Moisés. E é interessante porque Moisés, ele era de um povo, mas aconteceu algo, sua mãe, para lhe salvar, colocou ele lá naquele berço no rio, e ele acabou indo para um outro povo, do Egito, e foi criado como filho da filha de Faraó. E crescendo em um meio que não era o seu meio, mesmo assim, aquele chamado, aquela vocação, já podia ser vista de alguma forma em Moisés. Eu não sei quando você se converteu, não sei nem se você já se converteu. Se você já fez de Jesus Senhor da sua vida, talvez essa seja a sua noite de fazer isso. Mas mesmo quando você ainda não estava seguindo a Jesus, servindo a Jesus, ou talvez você nem conhecia Jesus, algumas coisas da vocação dele já poderiam ser vistas em você. Algumas coisas sobre o chamado dele para a sua vida já estavam ali, até mesmo se manifestando ou começando a se manifestar. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente olha para algumas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que estão vivendo no mundo, e você vê características, você vê vocações. Muitas vezes eu penso, cara, tanto potencial, só ainda não descobriu aonde aplicá-lo. Falta de conhecimento. Moisés, ele estava ainda sem esse conhecimento. E um dia ele viu um egípcio destratando um hebreu, e aquilo, misericórdia, acabei de quebrar o microfone. E agora? Desculpa aí o pessoal da comunicação, já fizeram isso comigo. Mas está tudo bem, vou deixar aqui perto, porque, depois a gente acha o imã, ou eu pago um novo. Aqui, aleluia. Então vamos. Moisés. Quando Moisés viu aquele hebreu, ardeu nele o desejo de defendê-lo. Aquilo, de alguma forma, impulsionou Moisés a fazer alguma coisa. O que te impulsiona a fazer alguma coisa? O que muitas vezes te revolta por dentro?
Sabe que isso já é um indício do teu chamado, da tua vocação. E Moisés agiu ali de uma maneira, que era a maneira que ele sabia, equivocada. Tentou fazer a coisa certa, mas fez da maneira errada. E sabe como tem tanta gente querendo fazer a coisa certa, seguir uma vocação, um chamado, mas por falta de conhecimento, por falta de um encontro com quem chamou, está fazendo da maneira errada. Muitas vezes no lugar errado. Ou para um propósito errado. Mas a vocação está lá. O chamado está lá. Porque você nasce com isso. Aleluia. Mas finalmente em Êxodo capítulo 3, quando diz que Moisés estava lá apacentando o rebanho do seu sogro, versículo 2 diz que quando ele chegou ao monte Horebe, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou aquela sarça pegando fogo, e ele ficou ali observando, e o fogo não queimava a sarça. Estava queimando, mas não estava consumindo a sarça. Você entende? E aquilo, claro, chamou a atenção de Moisés. Por que a sarça não está sendo consumida? Se ela está no meio, dentro do fogo. E ele foi se aproximando. No versículo 4 diz: vendo o Senhor, que ele se voltava para ver. Perceba que por mais que aquela manifestação ali tenha sido provocada por Deus, a escolha de se aproximar foi de Moisés. Porque a escolha sempre é nossa. Estou deixando você pensar. Moisés começou a se aproximar. E vendo o Senhor, que essa era uma decisão que estava sendo tomada por Moisés, diz que do meio da sarça veio o chamado. Deus, do meio da sarça, o chamou. No meio da sarça, ardendo, sem se consumir, estava o chamado. Sabe que o chamado é exatamente assim. Ele nunca vai se consumir. Em Romanos 11, 29, Paulo diz: porque os dons e a vocação de Deus, outras versões traduziram por o chamado de Deus. Os dons e o chamado, os dons e a vocação são irrevogáveis. O mesmo Deus, que no dia daquela fecundação, tenha sido ela proposital ou não, por acidente ou não, te colocou lá naquele que seria o que é hoje o teu corpo. Te colocou com um plano, com um propósito, com dons, com uma vocação, para cumprir um chamado. Não importa como foi ou tem sido a tua história, ele não mudou de ideia. Ele não disse: apaga isso aí, vamos pensar em outra coisa. O chamado
não se consome. E quando você se depara com ele, deixa eu te dar uma boa notícia. Ele vai arder o resto da vida no teu coração. Não tem jeito. Você pode fugir, você pode querer fazer outra coisa, você pode tomar as decisões mais erradas e equivocadas possíveis. Ele vai continuar ardendo. Ele vai continuar não se consumindo. Até que você decida dizer sim. É claro que tem pessoas que passam pela sua vida aqui na terra e não dão a resposta certa a esse chamado. Tudo isso foi só minha introdução, porque a minha pregação vai começar agora. Porque a minha pregação não é sobre o chamado. A minha pregação é sobre a resposta. Porque o chamado é de Deus. E eu não estou pregando para Deus. Eu não vou pregar sobre o chamado. O tema é top, não estou falando do tema não. Eu estou pregando para quem não escolhe qual é o chamado. Só recebe um chamado. A escolha é, eu vou seguir ou não? Eu vou dizer sim ou vou dizer não? Então a minha pergunta para você hoje não é qual o seu chamado. Porque como Luana falou muito bem, você vai descobrindo esse plano na medida em que você vai dando a resposta para ele. Muitas vezes, talvez você pode até saber qual o final da escada, ou Deus te dá alguns vislumbres de qual é o final da escada, de onde Ele quer que você chegue. Mas a gente vai descobrindo um degrau de cada vez. Então, não é importante saber qual é o chamado, como Luana também falou muito bem. É importante saber qual é a tua resposta. Você sabe qual é a tua resposta? Você está convicto de qual é a sua resposta? Você tem dado essa resposta? Você tem agido correspondente a essa resposta? Hebreus capítulo 11, versículo 8 é o meu texto base para essa noite. Hebreus 11, 8. Diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Diga comigo, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Será que podemos trocar o nome de Abraão pelo nosso nome aqui? Será que eu poderia dizer Perilo, quando chamado, obedeceu? Será que você pode dizer o seu nome e dizer, quando chamado, obedeceu? É interessante esse quando chamado, porque não é que Abraão foi chamado por Deus naquele dia, naquele momento. Naquele dia e naquele momento, Abraão percebeu o chamado. Mas como eu te falei, o chamado é desde o ventre. Amém? Mas quando você percebe o chamado, ou ouve o chamado, recebe o chamado, como você preferir, qual tem sido a tua resposta? A resposta de Abraão foi
obedecer. Eu gosto como está na Bíblia a mensagem. Eu gosto muito da Bíblia a mensagem, é uma paráfrase, é uma explicação. E o autor, ele explicou da seguinte forma: por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido. Eu gosto disso. Por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido que se tornaria o seu lar. Então, a gente não precisa conhecer o chamado ou conhecer para onde o chamado vai nos levar. É por isso que, para responder ao chamado, precisa ser pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. A única forma de obedecer a Deus, de agradar a Deus, é pela fé. É por isso que responder sim ao chamado é divertido. Porque você diz sim a algo que você não conhece completamente. Você diz sim para algo que você não faz ideia de tudo que se trata. Mas quando você diz sim e você decide continuar dizendo sim, você vai ter experiências e descobertas divertidas demais. Porque vai te tirar do controle. Dizer sim ao chamado de Deus é dar o controle a Ele. Quando você vai lá para Gênesis 12, você vê Abraão sendo, ou recebendo esse chamado, percebendo esse chamado, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. O Senhor está falando para algumas pessoas aqui. Por que você está querendo que eu te mostre? Antes de me responder. Primeiro você me responde, diz o Senhor. Primeiro você responde pela fé. Por que tem que ser pela fé? Para que você dependa dele. Porque o chamado de Deus nunca vai ser cumprido de maneira independente. Sempre vai te levar a depender dele. É por isso que ele sempre vai te chamar a fazer algo. Muitas vezes que você nunca se viu fazendo, ou que você não se acha capaz de fazer, ou que você não tem condições de fazer. É por isso que muitas vezes ele vai te dar sonhos, ou te permitir sonhar coisas muito maiores do que as condições atuais. Porque precisa ser pela fé. Depender dele, confiar nele, colocar o pé quando você não está vendo o chão. Pela fé. Diga, é pela fé. É pela fé que se diz sim a Deus. Abraão, quando chamado, obedeceu. E você? Você tem obedecido? Sabe, irmãos, a obediência é a melhor resposta
para o chamado de Deus. Você não precisa entender, você precisa obedecer. Você nem precisa concordar. Você só precisa obedecer. Você nem precisa querer. Ah, não era isso que eu queria. Ei, mas Deus é muito bom. Porque o que você pensa muitas vezes que não seria o bom para você, é justamente o que é melhor. E Deus sabe o que é melhor. É por isso que Paulo ele fala em Romanos 12:2 que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ela vai se tornar agradável, ela não começa agradável. Muitas vezes. Mas quando você diz sim, e você decide embarcar nessa jornada, você vai ver que vai valer a pena. Essa palavra obediência, no grego, ela significa também alguém que ouve outra pessoa batendo na porta e abre a porta. Essa palavra obediência significa responder a. Abraão, quando chamado, respondeu, abriu a porta. Não foi indiferente. Não ignorou aquela voz. Ele abriu. Isso me lembra o que Jesus fala na carta para uma das igrejas, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É um versículo lindo, muitas vezes, para se usar em evangelismo, né? Jesus está batendo na porta do teu coração, né? Abra a porta do seu coração. É bonito, mas isso foi dito para quem já tinha se convertido. Foi a carta para uma igreja. Não foi a carta para os incrédulos, para os ímpios. Foi carta para uma igreja. E Jesus disse para aquela igreja, para aquelas pessoas que já eram igreja, eu estou à porta e bato. Se você ouvir, na Bíblia a mensagem está assim, estou batendo a porta. Se você ouvir o meu chamado e abrir a porta, eu vou entrar e vou jantar com você. Eu estou batendo. Se você ouvir o meu chamado, eu vou dizer de novo, irmãos, ele não muda de ideia. Batendo a porta. Sabe quando ele vai parar? Quando teu coração parar de bater. Porque enquanto esse coraçãozinho estiver batendo, enquanto você estiver vivo, foi o que eu quis dizer. Você pode botar um fone de ouvido, ignorar, mas se você, de vez em quando, é igual aquela sarça, não vai acabar. Tem coisa mais chata do que você sair no carro sem colocar o cinto de segurança.
Só sossega quando... Bater na porta. Qual é a sua resposta? Se você abrir. Sabe, tem muita gente dizendo, porque a religiosidade nos leva a isso. Se Deus quiser. Não, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se Deus quiser, acontece. Não, irmãos, é se você abrir. Ele está batendo. E se ele está batendo é porque ele está querendo. E ele nunca vai desistir de você. Porque ele sabe que abrir a porta vai ser a melhor decisão da tua vida. Ele sabe que se você disser sim ao chamado dele, você vai viver os melhores dias da sua vida. É isso somente isso, que vai te fazer plenamente feliz e realizado nessa terra. Não adianta fugir, não adianta ignorar. Amém, irmãos? Por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus. E você? No versículo 12 diz assim, por isso também, volta lá para Hebreus 11, tá? Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. De um, muitos. De um, inúmeros. Novamente eu vou ler na Bíblia a mensagem. A propaganda está boa. O versículo 12 está parafraseado assim: foi assim que, de um homem idoso e sem vigor, nasceram milhões de pessoas. Sabe por quê, irmãos? Não importa como você está, quando você ouve o chamado. Não importa quem você é. Não importa as condições em que você esteja, as condições que você tem, o que você pode, o que você não pode. Não importa como está o teu estado. Mas quando você responde a esse chamado, quando você obedece, quando você diz sim, quando você abre a porta, das tuas incapacidades, das tuas limitações, das tuas deficiências, dos teus problemas, das tuas faltas, dos teus defeitos, Deus vai fazer muita coisa. É por isso que ele não chama ninguém perfeito. Até porque não existe ninguém perfeito. É que se ele chamasse alguém que já estivesse pronto, e esse alguém fizesse, a glória ia ser do alguém, não de Deus. Mas ele nos chama para fazer algo que vai muito além de como nós estamos. Irmãos, ele podia ter chamado qualquer outro homem na face da terra que tivesse numa idade de ser pai e fosse casado com uma mulher que não fosse estéril. Mas Deus decide chamar Abraão, já ficando velho, que era casado com uma mulher estéril. E Deus chama eles para quê? Para gerar.
Sabe, irmãos, quantas vezes eu já me deparei com coisas que Deus estava me chamando. E eu pensei, por que eu? Por que logo eu para isso? Porque eu não posso, eu não sei, eu não tenho, eu não me vejo, às vezes eu não quero. Aí Deus me chama. Sabe para quê? Para que de fato não seja eu. Sabe por que Deus te chamou para isso? Para que não seja você. Porque como Paulo definiu muito bem, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus usa ou chama as que não são para confundir as que são. Aleluia! Amém? Qual o resultado de muitos. E como Luana falou muito bem, o chamado de Deus não é sobre você e nem é para você. Mas é por quem precisa de você. Talvez você já me ouviu dizer isso, mas foram essas palavras do Espírito Santo que mudaram o curso da minha vida. Da sua consagração depende a vida de muitos. Da sua resposta. A sua resposta ao chamado não vai afetar só a tua vida, mas a de muitos. Tanto o teu sim, quanto o teu não. Em Romanos capítulo 5, Paulo fala sobre os dois Adão. O Adão original, o primeiro Adão, e Jesus, o segundo Adão. E no verso 17 ele diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens. Versículo 19 diz: porque como pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Você percebe? Um só deu uma resposta a Deus. Mas essa resposta influenciou muitos. Um só, muitos. O que é que eu vou ler agora? Bíblia, a mensagem. Verso 19. Diz assim: um homem disse não a Deus e afundou muita gente no erro. Outro homem disse sim a Deus e consertou tudo que estava errado. Um homem disse não, prejudicou muitos. Outro homem disse sim
salvou a muitos. Qual vai ser a tua resposta? Independente se for sim ou não, ela não vai mexer só com a tua vida. E é por isso que todos nós seremos cobrados, não pelo nosso chamado, seremos cobrados pela nossa resposta. Da mesma forma, nós não seremos galardoados por causa do nosso chamado. O galardão vai ser pela nossa resposta. Então não importa qual é o teu chamado. Se é para isso, se é para aquilo, se é para a palavra, se é para o serviço, se é para cá, se é para lá. Você vai descobrindo na jornada. A questão é, qual é a tua resposta? Qual tem sido a tua resposta? Se você diz sim, muitos serão abençoados. Mas se você disser não, não só você, como também muitos outros vão ser prejudicados. Em Esté capítulo 4, a história de Esté é inspiradora. Esté estava ali, sem saber por que estava ali ainda. E o tio dela disse, olha, foi para um momento como esse, um tempo como esse, que Deus colocou aí onde você está. Talvez, irmãos, você está num lugar que você nem sabe ainda por que está ali. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus tem um plano para que você esteja exatamente onde você está. E ele disse, Esté capítulo 4, versículo 14, se você se calar agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E aí é que ele diz para ela, quem sabe se não foi para um tempo como este, que você foi colocada como rainha. Talvez você diga, por que eu estudei isso? Foi justamente para isso. Porque eu nasci nessa família. Foi para isso. O plano já estava elaborado. Mas eu gosto disso, irmãos, porque ele diz, se você não fizer o que você tem que fazer, ou se você não der a resposta certa, Deus levanta outro. Entender isso, irmãos, vai te livrar da negligência, ou pode te livrar da negligência, você entender, Deus está confiando em mim. Tem pessoas, da minha consagração depende a vida de muitos, eu não posso ser negligente. Mas entender isso, irmãos, também te livra da soberba. De entender que você não é a única Coca-Cola gelada no deserto. E se você disser não, vai ter alguém que vai dizer sim. E vai fazer o que era para você fazer, não tem problema não. Ninguém é insubstituível. Mas Esté decidiu dizer sim. Se ela tivesse dito não, ele diz, tu e a casa de teu pai vai perecer. Não era só tu. Porque quando você diz não, você atrapalha a vida de um monte de gente. A começar dos que estão perto de você. Foi assim com Jonas. Jonas disse não. Nínive. Tentou fugir. E desobediência tem consequências. Da mesma forma que a obediência vai ter consequências, a desobediência também. As consequências da obediência são muito melhores. Quando Jonas entra naquele barco,
vem aquela tempestade. Já estavam se desfazendo das coisas, já aquele desespero. Quando Jonas diz para aqueles homens: tudo isso aqui que a gente está passando é culpa minha. Porque eu dei a resposta errada. Mas o mais curioso dessa história não é o fato de, eles jogam Jonas, né? O mar se acalma. Aí você sabe, vem o peixe, Jonas ali se arrepende. E quando o peixe vomita Jonas, o mesmo chamado. Tem gente que fala que o peixe vomitou Jonas em Nínive. E não foi assim não, irmãos. Você vai ler lá o capítulo 3, Jonas precisou ir para Nínive. Mas o chamado continuava lá, queimando e não se consumindo. Nínive. Nínive. Aleluia. Mas Jonas estava atrapalhando a viagem dos caras. Ei, cuidado para você não estar atrapalhando a viagem dos outros. É por isso que não presta andar com quem está em desobediência. Eu vou voltar para o que é mais curioso nessa história. É que estava uma tempestade, o mar agitado, entrando água, o barco afundando, o desespero dos caras, e Jonas estava dormindo. Como pode, no meio de uma tempestade, o cara dormir? Sabe o que é isso? Acomodado. Jonas não tomou aquela decisão, irmãos, e ele estava, meu Deus, estou fugindo de Deus, deixa eu me esconder aqui. Não, Jonas tomou uma decisão tranquilo. Tão tranquilo que dormiu. E dormiu um sono pesado. Porque quem está aperreado não dorme não, irmãos. Jonas não estava. Será que Deus está me vendo? Não tinha temor em Jonas. É por isso que o escritor de Provérbios, no capítulo 1, ele diz que é a sensação de bem-estar que tem levado muitos à perdição. Porque está tudo bem. Estou de boa. Mas está de boa, dando a resposta errada, vai te fazer, mais cedo ou tarde, descobrir que você não estava tão de boa assim. Jonas estava de boa, dormindo. Bem-estar. Vou para Jope. Não é porque está tudo bem que está tudo bem. Não é porque está dando certo que você está no caminho certo. E tem muitos aqui. Eu vou repetir. Muitos aqui. Que está de boa. Mas está na direção errada. Estou dizendo que você está em pecado. Não. Pô, vendo sua vida.
dando certo, mas você está indiferente ao chamado de Deus. E é essa sensação de que está tudo bem, que está te levando para uma futura perdição. Em Atos 27, a gente vê uma outra tempestade. Paulo, no meio daquela tempestade, estava fazendo a vontade de Deus. Sabe, irmãos, dizer sim ao chamado de Deus não vai te livrar de problema, não. Você vai ter problema. Jesus disse, no mundo você vai ter aflição. Então não é o que você passa que determina se você está no caminho certo ou não. Agora, diferente de Jonas, que falou, por minha causa vocês estão nesse problema. Paulo disse, por minha causa, vocês não vão morrer nesse problema. Você decide se você quer ser o problema ou se você quer ser a salvação. Porque o anjo disse para Paulo, por tua causa, ninguém vai morrer. Quando você diz sim ao chamado de Deus, você pode bater no peito e dizer, está comigo, está com Deus. Eu vou terminar agora. 1 Reis, capítulo 19, fala de Eliseu. Eliseu estava lá servindo aos pais. Ocupado, né? Deus só chama ocupado, viu, gente? Nenhum dos 12 que Jesus chamou estava vagabundando. Elias passa e joga o manto. Eliseu entendia o que o profeta estava fazendo. Estava chamando ele para segui-lo. E ele vai atrás e diz, calma, Elias, eu posso só organizar as coisas aqui, me despedir dos meus pais. E Elias olhou para ele e disse que eu preguei isso tudinho só para te dizer. Elias disse, vai, mas volte, porque você sabe o que eu fiz com você. Você sabe. Está queimando. Não acaba. Aquele fogo não consome. Está batendo. Você pode fugir desse som. Você pode ignorar esse fogo. Mas você sabe. É uma história clássica. Uma mulher que chegou numa loja e tinha um papagaio sempre na porta daquela loja, aquele mercadinho. Quando a mulher entrou, o papagaio disse, ô bicha feia. E ela, toda vez que ela ia naquela loja, o papagaio falava, ô bicha feia. Um dia ela se revoltou, quis pegar aquele papagaio, aquela gaiola. Aí o dono disse, calma, o que é que houve? E ela disse ao dono, toda vez que eu venho aqui, esse bicho diz, ô bicha feia. Eu não vou vir mais aqui, não. E era uma das madames uma das melhores clientelas que ele tinha. Ele, não, minha senhora, fique tranquila, eu vou resolver. Ela saiu, ele pegou aquele papagaio, deu uma surra bem dada, deixou ele um tempão sem comida. Disse, na próxima vez que essa mulher vir aqui e você falar isso, eu mato você.
Outro dia, quando aquela mulher foi chegando, ela foi passando, o papagaio disse: você sabe. Você pode ficar em pé? Olhe para quem está do seu lado, muito carinho, e diga assim: você sabe. Foi isso que Elias disse para Eliseu. Você pode ir lá, fazer o que você quer fazer, falar com quem você quer falar. Vai, mas volte. Volte para dar a resposta certa. Volte para me seguir, porque você sabe o que eu fiz com você. Feche os teus olhos. Faz a tua própria oração ao Senhor. Pode vir o pessoal da música. O bom de pregar para jovem é que a gente não se preocupa com hora. Você sabe. Você pode fugir, você pode querer fazer outra coisa da sua vida, mas você sabe o que Ele fez com você. Você sabe que Ele tem algo para você. Você sabe. E a escolha é sua. Dizer sim ou continuar indiferente. E depois sofrer as consequências. Eis-nos aqui, Senhor. Quero dizer sim. Quero dizer sim. Talvez alguns estão aqui como Samuel. Não estava percebendo Deus chamando ele. Samuel, Samuel. E ele pensando: é Eli que está me chamando. É isso, é aquilo. Até que Eli disse: só diga eis-me aqui. Ei. Sabe aquelas situações, será que é Deus mesmo? Será que isso é de Deus, né, para mim? Ei, só diz eis-me aqui. Porque Ele está te chamando. Ele está batendo na porta. A sarça está queimando. Ele já jogou o manto sobre você. Você sabe o que Ele já fez. Você sabe. E você não tem como fugir.